de 9 a 17. Como diz a palavra de Deus assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vamos orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso e nosso Pai, usa-me agora, Senhor, como instrumento do Senhor para falar aos meus irmãos. Que a minha palavra seja clara e objetiva. Que eu não me desvie, Senhor Deus, do que o Senhor quer falar. E que tudo corra, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o conteúdo principal da carta, aos Romanos é mostrar que todos nós somos pecadores, tanto judeus como gentios. Que a justificação é pela fé, somente. Que somente através da ação e dependência do Espírito Santo é que somos conduzidos a Cristo. Em consequência dessa ação, passamos a ser habitação desse mesmo Espírito. Em virtude do Espírito habitar em nós, o ensino da palavra deve ser colocado em prática pelos crentes. Então, esse é o modo geral da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo vinha discorrendo sobre diversos assuntos na terceira pessoa, do plural. E a partir do versículo 9 que nós lemos aqui, ele passou a falar na segunda pessoa, demonstrando que ele já se dirige diretamente aos seus ouvintes, ou seus leitores, no caso, os leitores de Roma. Quando ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne. Quer dizer, então, já se dirige diretamente ao público que ele queria atingir. Na versão que nós temos também, outra versão na NVI, diz, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, vamos fazer algumas considerações sobre esse texto, sobre o que ele quer dizer. Eu fiquei pensando, ou os crentes de Roma compreendiam muito bem a carta de Paulo, ou eram mais inteligentes do que nós, porque nós temos dificuldades com a carta de Paulo. Homens preparados passam tempo, muito tempo, estudando a carta de Paulo, para conseguir compreendê-la. Então, vamos também procurar compreender o que Paulo está dizendo hoje para nós. Primeiro, estar sob o domínio de alguém ou alguma coisa lembra prisão. Ou estar aprisionado, ou sendo forçado por algo ou por alguém. De fato, o apóstolo quer deixar bem claro que quem tem o domínio da nossa mente e coração, quando diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós extraímos já no início que o que identifica o verdadeiro cristão é se ele é ou não possuído pelo Espírito Santo e habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar o crente a partir do momento em que se
ele se arrepende e crê em Deus, e crê em Jesus Cristo. Esse é o privilégio de todo crente desde o início, ser habitado pelo Espírito de Deus. Esse é o maior privilégio. Ser habitado pelo Espírito de Deus, então, nos traz algumas consequências. Porque nós achamos que, lá no verso 8, quando diz: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, será angústia? Mas antes disso, nós temos algumas coisas para entender aqui nesse trecho que nós separamos. A primeira consequência da habitação do Espírito em nós é que trata de vida e de morte. Então vamos ler de novo o versículo 10 e o 11, que diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então aqui deixa bem claro, falando de vida e de morte. Quem está em Cristo e é habitado pelo Espírito Santo, vai ser vivificado. E quem não está nessa condição, está destinado à morte. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos vida através do Espírito que habita em nós, nosso corpo morre para o pecado, herdado de Adão. Então, há uma ocorrência aqui. Quem é vivificado, morre para o pecado. Então, nós temos que atentar para o fato de afirmarmos que o corpo está morto e o espírito vivificado. Mas não existe separação entre corpo e alma. Só lembrando que os gregos tinham essa concepção, que o corpo era como se fosse uma prisão da alma, que aprisionava a alma. E que a alma, por sua importância, um dia seria libertada quando aquele corpo morresse. Mas não é assim. Eles consideravam como a alma fosse prisioneira desse corpo. E depois da morte ele estaria livre. Mas se o Espírito Santo habita em nós, esse Espírito mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo, ele vai ressuscitar o nosso corpo lá na frente, no futuro, onde teremos um corpo glorificado, onde não estará mais sujeito a toda a fragilidade que hoje ele está sujeito, doença, dor, sofrimento, angústia, todo tipo de coisa ruim que pode nos afetar. Então, aqui quando diz que o Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar, não tem uma separação de corpo e alma. Tudo é tratado num conjunto. Lembrando-nos de que o próprio Senhor Jesus declarou lá em Apocalipse: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É a promessa de Deus para os seus filhos, que passando a morte, nós vamos entrar numa outra realidade. Nossos corpos serão transformados, renovados. Não vai ter um remendo nesse corpo aqui. Nós teremos um novo corpo. Um novo corpo. Então, o cristianismo valoriza o corpo, porque é um conjunto. Porque Deus não criou o homem só a alma do homem, mas criou um homem, corpo e alma. Então, assim como Deus criou, é assim que vai ser. Outra consequência que nós temos que observar aqui, nos versículos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos
É até aqui, até o 13, né? Foi o que eu falei. Então, dessa forma, nós entendemos aqui agora que tem uma palavra que nós não costumamos usar, mas diz no verso 12 que nós somos devedores, não a carne, né? Somos devedores ou estamos em dívida. Que dívida é essa? Se não somos devedores à carne, somos devedores do que ou a quem? A quem nós devemos agora? Se nós voltarmos lá para trás, Paulo fala também de que ele tem uma dívida, que é diferente dessa que nós vamos tratar aqui, porque ele diz lá atrás que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes, está no 1,14. Com relação ao quê? À pregação do evangelho. Ele se sente devedor, porque ele recebeu uma mensagem de Cristo e ele não pode descansar enquanto não passar essa mensagem para frente. Então, com relação ao evangelho, ele é devedor. Aqui se trata de uma outra coisa, que não é referente à pregação do evangelho em si. Aqui se trata de o que ou quem obedecemos ou entregamos nosso viver. Trata-se de obediência. De obediência a quem? Então, quando Paulo diz que não devemos mais a carne, é porque fomos libertos. Não devemos mais a carne. Nós somos libertos das amarras do pecado, do domínio da antiga natureza, que nos fazia pecar continuamente. Nós somos libertos, então nós não devemos mais nada à carne. Agora, sob o domínio do Espírito, a nossa obrigação é com Ele. Quem nos libertou? Jesus. Quem habita em nós? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, agora, a nossa obrigação é com Ele. Se o Espírito que habita em nós nos deu vida, então não podemos mais viver sob o domínio do pecado, da carne, que gera morte. Vê a contradição? Se nós estamos sendo dominados agora pelo Espírito Santo, que dá vida, que vivifica, então não estamos mais sob o poder da carne, do pecado. Estamos libertos. Tem uma frase aqui de John Stott que diz: como podemos possuir a vida e cortejar a morte? O que ele quer dizer? O crente não pode servir a dois senhores. Nós não podemos dizer que servimos a Cristo, mas continuamos fazendo aquelas coisas de que nós dissemos anteriormente que fomos libertados. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, se nós possuímos a vida que o Espírito nos dá, nós não podemos, então, fazer as coisas que o mundo nos oferece. O pecado. Então, a opção entre a vida e a morte nos é apresentada no versículo 13. Vamos ler de novo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui nós encontramos uma outra palavra que no meio reformado, eu ouvi poucas vezes, a palavra mortificação. Mortificar. E essa palavra, mortificar, ela nos remete a alguma coisa assim sobre como morrer, ou como sofrer para deixar alguma coisa de lado. Essa palavra nos lembra isso, a mortificação. Nós não estamos acostumados a usar essa palavra, mas ela nos remete a isso. Fazer morrer os malfeitos do corpo. Isso é mortificação. Então nós vamos abordar essa palavra por 3 pontos, para deixar claro o que ela quer dizer. Em primeiro lugar, eu pergunto, o que é mortificação? O que ela significa? Nós temos aqui 2 respostas negativas. Primeiro, ela não é masoquismo.
Ela não é aquele alegrar-se num sofrimento auto-infligido. Não é masoquismo, a mortificação. Né? Não é aquilo que você vai ter prazer no sofrimento para dizer que você ama a Deus. Não é isso. Ela também não é aquele ascetismo. O que é o ascetismo? É aquele isolamento que a pessoa faz para não ter contato com o mal. A pessoa vai morar no alto de uma montanha, vai morar num mosteiro, vai morar num lugar, né? Ela não fala com mais ninguém, como se o corpo não tivesse importância. Não, o corpo vai embora, o que importa é a alma, eu posso ficar sozinho. Então, esse asceta que a gente fala, né, aquela figura do ermitão, que mora lá no alto do morro, sozinho, não tem contato com mais ninguém. Também não é isso a mortificação. Também não é isso. Então, o que é a mortificação? É o reconhecimento claro e consciente da existência do mal como mal. Então, é um reconhecimento de que o mal existe e que ele faz mal, que ele é mal. É a consciência desse fato que nos leva a repudiar de modo radical a ação do mal, a ponto de desejar a sua morte. Morte de quem? A morte do mal. Porque nós não servimos mais à carne, servimos ao Espírito de Deus. E nós nos afastamos do mal de modo consciente, sabendo que tal coisa desagrada a Deus, outra coisa desagrada a Deus. E conscientemente nós nos afastamos dessas coisas. De forma consciente. Lá em Gálatas, tem um versículo que Paulo cita, né? No capítulo 5 de Gálatas, versículo 24. Ele deixou muito clara essa nossa condição. Que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Vou ler de novo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E também, se quisermos seguir a Cristo, devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, simbolizando que seguimos a Jesus até o lugar da execução. Tomar a nossa cruz é tomar o exemplo de Jesus. Não fugir da nossa condição, mas assumir que nós temos uma missão a cumprir. E essa missão, como já foi dito em outras situações, nos levam a enfrentar um mundo hostil, como o pastor Aguinaldo falou ontem. Um mundo hostil que está aí e que nós estamos nele e que nós vivemos nele e que nós temos, por estarmos habitados pelo Espírito Santo, de enfrentar e confrontar. Nós não podemos fugir dessa realidade. Então, isso, carregar a cruz é isso. É ter a consciência clara de que existe o mal, existe o pecado, mas que nós temos que combatê-lo. Nós temos que enfrentá-lo de frente. O que vamos fazer morrer no final? No lugar da execução, né? Se nós estamos carregando a cruz como Jesus, Jesus chegou lá no Gólgota e foi crucificado. E se nós estamos carregando a nossa cruz, nós vamos chegar onde? E vamos fazer o quê? Então, nós temos que tirar de nós, ou desse modo, né, fazer morrer os atos do corpo. Tudo que desagrada a Deus. É isso que nós temos que fazer morrer. O que desagrada a Deus. O que nos impede de crescer espiritualmente. O que nos impede de nos santificarmos. Tudo isso tem que ser combatido com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o poder que o Espírito coloca em nós.
nos propósitos de servir a nós mesmos e não de Deus. Então, nós temos que pensar na soberania de Deus e na obediência a Deus, fazendo morrer o nosso pecado, ou qualquer influência do pecado em nós, nós podemos servir melhor a Deus. Com sinceridade. Com sinceridade. Então, nós vimos o que é mortificação. É fazer morrer em nós o pecado. Fazer morrer em nós tudo aquilo que desagrada a Deus. E como se dá essa mortificação, né? Como nós fazemos isso? Uma coisa é muito certa. Ninguém pode fazer por nós, falando em termos de pessoas, né? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem meu filho. Ninguém pode fazer por mim. Esse é um ato que eu faço. É uma ação exercida por cada crente. Cada crente é que tem que cuidar da sua vida espiritual. Um não pode cuidar pelo outro. É nossa responsabilidade. Mas nós temos que lembrar uma coisa, que no início dessa ação, né, dessa ação de combater o mal, essa disposição nos é dada pelo Espírito Santo. Não vem de nós. Eu não consigo gerar essa luta por mim mesmo, antes de ser habitado pelo Espírito Santo. Ela tem início nesse momento, quando o Espírito habita em mim. Então, nós não temos condições de tomarmos a iniciativa. Eu não consigo tomar a iniciativa. Como eu já falei, ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou me tornar um cristão. Se o Espírito Santo não tocar essa pessoa, não houver um arrependimento sincero, não houver a crença que Jesus Cristo é o Salvador, isso não acontece. Seguindo. Então, aqui, já que nós não podemos tomar a iniciativa por nós mesmos, o que acontece? O Espírito Santo, é o agente, e só ele tem poder para tal. Somente ele pode dar-nos o desejo, a determinação e a disciplina para rejeitar o mal. Frase de John Stott. O Espírito é o agente, só ele tem poder para tal. Somente ele pode dar-nos o desejo, a determinação e a disciplina para rejeitar o mal. E tem mais. Nós devemos ser inflexíveis. A gente fala disso, né, de pecado. E a gente comenta, hoje mesmo, na escola dominical, a gente fala assim, mas e alguma coisa, né? Será que alguma coisa ou outra a gente não pode fazer? Mas será que tudo está errado? Tudo vai fazer mal? Será que tal coisa me faz ir para o inferno? Mas nós sabemos o que realmente desagrada a Deus. Nós sabemos. Então nós devemos ser inflexíveis com o pecado. Eu guardei muito bem uma frase que o reverendo Hernandes disse. Não devemos flertar com o pecado. Não devemos dar chance ao pecado. E devemos ocupar a nossa mente com as coisas do alto. Como diz Paulo lá em Filipenses 4:8, que já foi citado aqui em outro momento. Filipenses 4:8, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento tem que estar sempre sendo ocupado pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas boas, pela boa conduta, pelo compromisso sincero com a palavra de Deus, com o que nós aprendemos. Isso que tem que ocupar a nossa mente, todo dia, a cada momento. Se nós nos distrairmos com coisas que o mundo oferece, nós vamos tirar o nosso foco de Jesus.
E nós vamos tirar o foco da nossa santificação. Vamos tirar o foco do nosso crescimento espiritual. Então nós temos que prestar atenção. Parece uma coisa tola, mas é uma verdade profunda. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz aqui, que a nossa mente tem que ser ocupada por essas coisas. Tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Isso tem que fazer parte e ocupar a nossa mente. A cada dia, a cada momento. Porque assim nós vamos crescer. E assim nós vamos nos tornando, não crentes santos naquele sentido, de que não erra nunca, mas crentes melhores. Crentes que têm a capacidade e o poder de levar a luz para esse mundo caído, que a gente tanto reclama. O mundo está perdido, o mundo está caído, o mundo está em violência, o mundo está cheio de corrupção. Mas é aí que entra o crente que pratica essas coisas, que se distancia de tudo isso, do pecado. Tudo isso está à nossa volta. Mas nós não podemos nos deixar contaminar por elas. Nós temos que ser pessoas que influenciem os outros. E não que essas coisas nos influenciem. Nós temos que mudar, o jeito das coisas acontecerem. Bom, como se dá a mortificação, nós vimos. Eliminando o pecado da nossa vida. Pensando nas coisas boas, nos ensinos de Cristo. E por que devemos praticar a mortificação? Eu disse, essa palavra não faz parte do nosso vocabulário diário. Não faz parte. Mortificação não faz parte do nosso palavreado. E ela parece um tanto pesada, não parece? Mortificar. Ela é uma palavra um tanto desagradável. Quando a gente fala mortificar, nós temos que mortificar o seu pecado. É uma coisa estranha, fora da nossa realidade diária. Eu acho que ela lembra até assim, lembra matar, Vai contra a nossa natureza. A gente fala de vida, mas a gente fala de matar. Mas aqui nós estamos falando de matar o pecado, de eliminar o pecado, tirar fora. Porque quando nós falamos de mortificação no meio cristão, nós até entendemos, mas isso para o mundo é uma coisa inconcebível. Por quê? Vai me alienar de toda satisfação, de todo prazer, de toda alegria, de toda forma de amor, de toda forma de alegria e felicidade que eu posso obter. Por que eu vou mortificar o meu corpo? Por que eu vou sofrer tirando da minha vida essas coisas que me alegram, que me satisfazem? Mas nós temos que lembrar que agora nosso senhorio é outro. Nosso senhorio agora não é mais o pecado. Ou Satanás, dando nome ao verdadeiro dominador. Agora, nós estamos sob o domínio do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E por quê? Nós temos que fazer isso. Quais motivos me levam a fazer isso? Primeiro, versículo 12, diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne. Se nós não somos devedores à carne, somos devedores a quem? A Cristo, ao Espírito Santo, que é o que habita em nós. Nós estamos em dívida com o Espírito Santo que habita em nós. Essa é a nossa dívida atual, com o Espírito Santo. Segundo, que a morte implícita na mortificação nos conduz à vida, como o próprio apóstolo nos afirma. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Parece uma coisa meio sem sentido, A morte leva à vida? Como assim a morte leva à vida?
mas é a morte, a mortificação daquilo que desagrada a Deus. Essa mortificação do pecado nos conduz à vida. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Quando morre em nós o desejo pelo pecado, por conta do Espírito que habita em nós, nós passamos a ter vida. E é assim que acontece. E é assim que a palavra de Deus nos diz. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente vivereis. Então nós aprendemos, irmãos, que essa vida plena, abundante e que se realiza em Deus, só pode acontecer quando fazemos morrer os atos que desagradam a Deus. Aí tem uma frase do Stott, né, que eu usei nos textos dele para estudo, e ele diz assim: até a dor da mortificação vale a pena, quando ela abre a porta para a vida em plenitude. A mortificação, ela não é tranquila. É difícil. Ela é um processo que vai acontecendo na nossa vida. E quando nós começamos a tirar de nós coisas que desagradam a Deus, mas que são caras a nós, que nós consideramos que nos agradam muito, é um pouco dolorido. Abrir mão de coisas que a gente gosta muito, que nós preferimos tantas vezes, e nós sabemos que essas coisas desagradam a Deus. E é difícil de tirar, e é difícil de arrancar de dentro de nós. Pode ser dolorido, mas vale a pena. Vale a pena tirar essas coisas ruins da nossa vida. Vale a pena. Porque o nosso irmão John diz assim: até a dor da mortificação vale a pena, quando ela abre a porta para a vida em plenitude. Porque nós passamos de um patamar de prisioneiros do pecado para sermos libertos pelo Espírito de Deus. E lembrando de novo, que o que o mundo chama de vida, que na verdade é ser indulgente consigo mesmo, né? Porque as pessoas falam assim: eu errei, mas não é tão grave assim, não, eu pequei, mas isso aí não tem tanta importância. As pessoas são indulgentes, né? Nós temos essa tendência, né? De sermos bonzinhos conosco mesmo, né? O pecado do outro é terrível, o meu não é tanto assim. Nós somos indulgentes. Só que essa indulgência, ela conduz à alienação de Deus, separação de Deus. E essa separação leva à morte, como nós estamos lendo aqui nesse texto. Por outro lado, quando nós fazemos morrer o mal que habita em nós, o que porventura exista dentro de nós, coisa que o mundo acha insuportável, por que eu vou parar de fazer tais coisas? Quando nós fazemos morrer essas coisas, o caminho para a vida está livre, a vida plena, a liberdade plena. Então é isso que o apóstolo está dizendo aqui para os seus leitores em Roma. E aí ele afirma no versículo 14. Vamos ler o que ele afirma no 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui já é uma coisa positiva, né, para nós. Ele diz que nos tornamos filhos, filhas de Deus, né, para ser correto agora, e obtermos uma condição privilegiada. E essa condição só existe por conta da obra do Espírito Santo. E que ele dá testemunho que nós somos filhos de Deus. É isso que acontece. O Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus. E aqui novamente vamos fazer uma análise dessa ação, né, do Espírito Santo, nos tornando filhos de Deus. Então vamos ver pelo menos 3 características, mas antes vamos ler agora de novo a palavra de Deus
do verso 15 ao 17, que é a parte final, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então eu anotei 3 partes aqui, antes de irmos para o final. Primeiro, o Espírito nos conduz à santidade. O Espírito nos ilumina e nos persuade a resistir aos atos do corpo. Atos do corpo, pecado, né? Traduzindo, os atos do corpo. E assim passamos a usufruir nova vida, nascido de novo, e nos tornamos filhos de Deus por adoção. E somente os que são habitados pelo Espírito é que são separados e pertencem a Cristo. Só uma pequena observação sobre adoção. O apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento muito bom do que acontecia em Roma, das leis, né, de Roma. E nos estudos que eu estava fazendo, tem a observação que a adoção em Roma era uma coisa muito séria e tratado com muito cuidado. Porque a adoção é quando uma pessoa escolhe uma criança ou um jovem para adotar. E passa, talvez como hoje, né? Passa por instituições que verificam se aquela pessoa tem condições de adotar, se tem condições de cuidar bem, como vai ser feito. Tem uma lei sobre isso. E lá naquele tempo, então, só para compreender a importância, quando Paulo fala de adoção aqui na palavra de Deus, a importância que isso tem para nós, porque a adoção parece uma coisa muito corriqueira para nós hoje. Porque quem era adotado, o filho escolhido, passava a desfrutar de todos os privilégios que tinha, porventura, o filho natural, se essa pessoa tivesse outro filho. Essa pessoa, essa criança ou esse jovem que era adotado, recebia imediatamente o nome de quem o adotou. Levava o nome do novo pai. E ele se tornava o legítimo herdeiro de todos os seus bens. Ele era tido como um filho legítimo, em todos os aspectos perante a lei romana. Então isso é só para mostrar a importância dessa adoção, de como ela é importante. Porque quando diz aqui, se somos filhos, no 15 diz, na parte final, mas se recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então esse espírito que ilumina e nos persuade, nos leva a uma nova vida. Só estou repetindo que nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus por adoção. E somente os que são habitados pelo Espírito é que são separados e pertencem a Cristo.